gente considera razoável como uma forma de acompanhamento? Olha só, vai demorar semanas. Em geral, não vai demorar menos do que um mês para o iodo fazer efeito. Quer dizer, para aquele excesso de hormônio tireoidiano normalizar, né? Não vai demorar menos do que um mês. Por outro lado, a imensa maioria dos pacientes vai responder ao iodo, controlando o excesso, né, de hormônio tireoidiano em até 60 dias. Então, a maioria dos pacientes vai cair nesse limbo aí, entre 30 e 60 dias de prazo para esse iodo fazer efeito. Então, na prática, como que a gente costuma fazer? A gente costuma pedir para o paciente retornar com aproximadamente 40, 45 dias, sabe? Por quê? Porque assim, se o paciente já tiver tido uma resposta, ele fica poucos dias, né, sob o risco de um hipotireoidismo. Lembrando que o iodo radioativo ele pode ter um efeito excessivo e na maioria das vezes ele tem, né? Ao invés de simplesmente normalizar os hormônios tireoidianos, não. O paciente passa de hipertireoidismo para um hipotireoidismo. Então, se a gente pede para o paciente retornar com mais ou menos uns 40, 45 dias, se ele for um daqueles, se ele cair no grupo daqueles que responde mais rápido, né, ele vai ficar ali no máximo alguns dias em hipotireoidismo. Por outro lado, né, as chances de ele retornar já com um controle do hipertireoidismo são maiores do que se a gente pedir para ele voltar mais cedo, mais precoce. Então, o raciocínio é esse, é de que, em geral, essa resposta vai acontecer na maioria dos pacientes entre 30 e 60 dias. A gente não quer que o paciente retorne cedo demais para não ter dado tempo ainda do iodo fazer efeito e ele queimar a ficha, né? Ele fazer exames, ele vir para a consulta e a gente simplesmente dizer, não, vamos esperar mais um pouco. Vamos fazer os exames de novo, ainda mais se a gente estiver num contexto do SUS, né? Isso é bem complicado. Então, a gente não quer isso. Por outro lado, a gente também não quer demorar demais para que o paciente não fique exposto, né, a sintomas de hipotireoidismo por várias semanas, enfim. Então, esse é o racional de como que você deve pensar na data para o paciente retornar. E ele vai retornar trazendo dosagens hormonais tireoidianas. Mais especificamente, a gente vai estar interessado no T4 livre. E isso é outra coisa, assim, super importante, né? Então, assim, existem coisas que são chaves, que se você não conhece, se você não sabe, você tende a oferecer um atendimento muito mais superficial e menos seguro. Então, tem conhecimentos que são assim, que são preciosos, porque eles compõem, né, essa estrutura de você realmente saber o que você está fazendo.